Então, fazendo esse comparativo, tá? Um corpo saudável está para bem-estar físico, assim como uma mente saudável está para felicidade, tá? Então, a grande questão que acontece é que em muitas ocasiões, o sofrimento, quando ele aparece, tá? Ele não tem uma causalidade, ou seja, você pode estar raciocinando sobre o que é que está acontecendo, mas ainda assim ele aparece, tá? Então, lembrando que a gente tem três tipos de sofrimento, né? Que é o sofrimento dos sentidos físicos, tá? O sofrimento da mudança e o sofrimento em relação à ignorância, em relação aos processos de como a mente se engana, tá? Então, rapidamente, o sofrimento dos sentidos físicos é mais ou menos assim: olha, eu não estou conseguindo mais enxergar bem. Então, você vai e usa um óculos, tá? Então, sofrimento da mudança. Bom, sofrimento da mudança é quando as coisas mudam e elas não perguntam a nossa opinião, né? Sobre como que aquilo deveria andar. Tá? Por exemplo, quando o Covid-19 chegou, a, ele não perguntou o que, é que a economia achava da chegada dele, né? Então, isso seria isso, assim. E o sofrimento em relação à ignorância, né? O sofrimento do condicionamento, ele vem justamente pela forma como a gente não vê que a mente está se enganando. Então, em geral, o sofrimento mental, ele não surge por uma falta de explicação sobre as coisas. Isso precisa ficar claro, tá? Ele surge pelo desequilíbrio dos LUNGs, L-U-N-G. Tá? Então, o que acontece? A gente poderia começar listando quais são os sintomas de uma mente desequilibrada. Então, essa é uma pergunta que a gente poderia responder. Tá? Pega uma folhinha de papel, uma caneta, e responde: quais são os sintomas de uma mente desequilibrada? Começa por aí, tá? Então, depois a gente poderia observar, em relação ainda a esse tópico da felicidade, que algumas coisas ao nosso redor não estão sob nosso controle, né? Precisamos falar sobre o óbvio, né? Então, por exemplo, a família, nossos amigos, colegas de trabalho, estranhos, né? Eles se comportam do jeito que querem e agem de acordo com seus próprios valores, né? Outros exemplos de coisas que estão fora do nosso controle: a economia, relações, o clima, né? A natureza, como a natureza ela anda, né? A pessoa poderia dizer: ah, Roberto, mas a questão da natureza e o clima a gente influencia. É, de fato. Mas, por exemplo, tem um filme tá na Netflix, que é Granizo. Vale a pena ver, sabe? É um filme com humor legal, assim, tal, para ver com a família, ver com a namorada, esposa, marido, enfim, ver com o companheiro, né? E tem uma hora que o âncora lá, que ele é meteorologista, né? Ele erra o, o clima. E ele era chamado de o infalível, né? Ou seja, existem coisas que estão fora do nosso controle, né? E se a gente começar a observar, quando a gente começa a falar de controle, a gente está sempre se relacionando com coisas fora. Então a gente precisa mudar a direção de onde que a gente está indo buscar essa felicidade, né? Na visão dos ensinamentos, né? A felicidade não é uma coisa que você busca, é uma coisa que você cultiva, ou seja, é uma coisa que você já tem e você vai cultivando aquilo, tá? Então, qual seria a direção certa para a felicidade, né? Então, o que acontece? A gente poderia observar isso que foi falado agora. Então, se a gente observar com cuidado, o que acontece? A gente é treinado para ter habilidades para poder influenciar, para poder manipular e controlar pessoas, situações, lugares, coisas e assim por diante, né? Então, acontece que esse tipo essa forma de andar, ela está fadada ao fracasso, né? É muito importante a gente não descartar essa experiência de pandemia, que ainda não acabou, mas parece que a gente está um pouco demente em relação a isso, né? E observar com cuidado como que surgiram e como é que a gente fez para lidar com esses processos que surgiram durante esse período que a gente ficou recluso,
né? Então, uma pergunta crucial que surge, né, é assim, quais são as liberdades que a gente tem diante de desejo e apego? Vejam que eu comecei falando de uma forma bem genérica, bem, né? E agora eu estou trazendo para coisas, para coisas mais internas, tá? Coisas que a gente não está acostumado a falar na hora do almoço ou nos corredores do trabalho, mas que são extremamente importantes se a gente quiser, de fato, ir em busca da felicidade, tá? Então, poderia ser mais uma questão para a gente levar para a ponta do lápis ou para a ponta da caneta, tá? Quais são as nossas liberdades diante das amarras de desejo e apego? O problema não é o desejo e o apego, o problema é a fixação a desejo e apego. E, de modo geral, a gente está com muito blá 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 e pouca prática em relação a isso, né? A gente não tem em geral, as pessoas não conversam muito sobre essas coisas. Então, a gente precisa conversar sobre isso de modo que isso comece também a se tornar um hábito, comece a se tornar algo natural em nossas vidas, observar o quanto de peso a gente atribui a desejo e apego, tá? Então, vamos lá. Se a gente olhar de modo honesto e honestamente para os desejos e apegos, a gente vai ver o seguinte, ó. Qual é o nosso interesse verdadeiro pela felicidade? E quais são as causas da felicidade? Eu vou até repetir isso, tá? Qual é o nosso verdadeiro interesse em relação à felicidade? E quais são as causas que sustentam a felicidade verdadeira, tá? Então, essas são perguntas que a gente deveria fazer. Então, em primeiro lugar, a gente precisa olhar como é que está a nossa audição interna. Ou seja, a gente tem autoimagem, né? A pessoa poderia dizer, mas Roberto, o budismo fala o tempo todo sobre essa questão da autoimagem e o quanto de sofrimento que isso produz. Pois é, mas nesse momento a gente vai precisar olhar para a construção da nossa autoimagem. Tá? Isso aqui é um ensinamento de passagem. Ou seja, para agora, respira fundo aí e responde a seguinte pergunta: como é que eu me vejo hoje? Tá? Segundo lugar, o que é que tem andado bem? A gente tem a tendência a entrar a gente tem a tendência a pegar nossas histórias e parece que a gente está concorrendo ao Oscar na categoria drama, né? Mas vê só, pessoal, a gente não é nem Adão nem Eva. Então a gente não tem problemas originais. Precisa olhar para isso, né? Nós não temos problemas originais. É tudo plágio. Então, o que é que tem andado bem? Tem alguma coisa que está andando bem na nossa vida, senão a gente não estaria se encontrando aqui, no mínimo. E depois é o que pode ser melhorado, tá? Então, essa questão da audição interna, ela é muito importante. É o próprio modo como a pessoa se vê. Em geral, a gente costuma usar máscaras, né? Para o que é que os outros vão pensar de mim e tal, ananã. Pois é. Mas como é que tá a nossa cabecinha quando a gente vai encostar quando a gente vai se encostar no travesseiro, tá? E com essas perguntas aqui, dá para a gente abrir um pouco o leque, né? Diante daquela visão que fica só martelando, né? Em segundo ponto, né? Esse segundo ponto é assim, a gente começa a se ocupar em estar ausente. Eu brinco com os meus alunos que assim, se a gente tivesse como colocar os status na nossa testa, em geral, a gente não está disponível, a gente está sempre ausente. Não tem essa coisa do status, né, no WhatsApp, então é isso. Então vamos lá. Em geral, a gente está sempre projetando, né, coisas sobre o futuro, coisas sobre o passado e desejos e apegos não correspondidos, tá? É muito importante que a gente comece a olhar para isso. Se a gente realmente estiver olhando de modo honesto e honestamente estiver em busca da felicidade, tá? Depois, a gente precisa compreender que certos desejos e apegos que a gente tem, eles são prejudiciais, tá? Tanto para a gente quanto para os outros. Por quê? Porque uma vez que a gente está aflito, sustentando esse desejo e apego, a gente vai acabar praticando ações que são as chamadas ações não virtuosas, tá? Em corpo, fala, em mente.
Tem também a questão da paisagem também. E é natural que é o seguinte, a gente vai irradiar aquilo que a gente está cultivando dentro. É muito simples, tá? É isso. Então, por que que a gente começa falando dessas questões? Porque nós não conseguimos existir de modo isolado. Não tem como, tá? Não tem como. Então, a nossa alegria e o nosso bem-estar, ele também não tem como surgir separado das pessoas, pô. Não tem. É simples, é assim, não tem, tá? Então, todo florescer individual, ele culmina, ele desemboca, digamos assim, no bem-estar das pessoas ao redor também. Uma vez eu ouvi isso de um professor do Dharma, né? Que é assim, se tu quiser saber como é que a pessoa tá, tu não pergunta diretamente para ela, porque ela é capaz de maquiar aquilo, mas tu observa como é que estão as pessoas ao redor dela. Então isso é muito importante, tá? Lembrando que a gente está falando disso não para querer julgar as pessoas, mas para poder entender os sintomas do que é que está acontecendo. A gente só fala em sintomas porque tem tratamento, tá? Precisa ser claro em relação a isso. Senão a nossa mente fica querendo birutar em relação. Birutar, vocês entendem? João Biruta, aqueles bonecos que ficam na beira da estrada, né? Em posto de gasolina, assim. Então a gente fica querendo birutar o que está sendo falado, tá? Então é inevitável. Se a gente quiser ver isso também, observa o filme Na Natureza Selvagem. Acho que é Into the Wild em inglês. Então, o personagem principal, não vou dar muito spoiler, tá? Mas o personagem principal, ele está em busca de uma suposta felicidade e ele, então, está sozinho em busca daquilo. Na verdade, ele não está sozinho, porque o filme vai mostrando que ele vai se relacionando com outras pessoas também. Então, ele não está sozinho. Mas, enfim, ele chega na felicidade que ele tanto queria e aí acontece alguma coisa. Então, vale a pena ver ou rever, para quem já viu o filme Na Natureza Selvagem, né? Into the Wild, tá? Que até tem uma trilha sonora top com o Ed Vedder, do Pearl Jam, enfim, né? Coisas de fã. Mas voltando ao tema principal, Shantideva, que é um grande mestre tibetano, né? Um grande mestre indiano, né? Um grande contemplativo, né? Contemplativo é assim, são pessoas que pararam e começaram a olhar para dentro e começaram a ver que isso aqui que está sendo falado é verdade. É isso, tá? Então ele diz assim, Shantideva diz, abre aspas, né? Aqueles que buscam escapar do sofrimento se precipitam em direção à sua própria miséria e desejando tanto a felicidade quanto a desilusão, destroem seu próprio bem-estar, como se fossem seus próprios inimigos. Profundo isso, né, pessoal? Então, qual é o nosso trabalho diário, né? Aí a gente fala em trabalho, as pessoas já ficam um pouco mais ou menos assim, porque pá, já basta de trabalho, né? Eu trabalho 8 horas, me desloco 1 hora e meia, então mais trabalho, né? Não, o que eu falo de trabalho aqui é assumir responsabilidades. É isso, assim, sobre que tipo de mundo a gente quer cultivar, né? Então, na visão budista, na visão do Dharma, o cultivo do mundo que a gente deseja começa dentro. Já tem muita gente cheia de boa intenção por aí, né? E a motivação está completamente equivocada, né? Então, o que acontece? Qual é o nosso trabalho diário? É começar, vez após vez, né? Paulatinamente, pacientemente, começar a observar quais são essas áreas de enrijecimento, porque essas áreas de solidez e enrijecimento nada mais são do que reflexos, né, de sintomas de desejo e apego. Tá? Então, o que acontece? Se a gente olhar para isso, ótimo. Se a gente não olhar para isso, tem uma coisa chamada realidade, né? Então, a realidade, ela põe o dedo naquilo que a gente está defendendo com o desejo de apego. Então, a realidade quebra o encanto, né? Eu gosto do nome em inglês, que é spell, né? Quebra a magia, quebra a fantasia, né? E a gente colhe, então, desilusão. Mas não é que a natureza das coisas seja desilusão, né?
É simplesmente que o modo como a gente está operando a mente conduz à desilusão. Mas isso é um modo, né? Não precisa ficar falando, a gente precisa ressaltar isso vez por vez, tá? Vez após vez, tá? Então, isso seria o que a gente chama de estar preso ao samsara, né? Ou seja, a gente está viciado em desejo e apego, em euforia e tédio, né? Estágios de euforia, estágio de tédio, né? Às vezes a gente se pega no Instagram lá e tá com síndrome do dedo nervoso, né? Fica passando assim a tela do Instagram, scroll, pá. E na verdade o que tu tá fazendo ali é tu tá entediado, pô. E tu tá buscando um estado de euforia. Bom, em geral as histórias de desconexão com a realidade são baseadas nisso, tá? Então, o que acontece? Em geral, o resumo da ópera é o seguinte, ó. Nós vemos qualidades negativas e decepção em pessoas ou objetos que nosso, já foram afetos nossos, já foram objetos de desejo ardente, né? Então, isso é o que a gente vai chamar de ficar viciado ao samsara, ou seja, a gente tem nostalgia a ficar preso em desejo e apego e depois ter aversão por aquilo que a gente tanto desejava, tá? Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. O que poderia auxiliar a gente a olhar para isso? É o que eu chamei aqui de realidade real, é um pleonasmo intencional, relaxa aí. É bem viver e a realidade do viver bem, tá? Então vamos lá. Então, se olharmos de modo honesto e honestamente, né, a gente poderia se perguntar, em primeiro lugar, quais são as nossas prioridades, né? Pega um papel aí, pessoal, uma caneta e responde. Quais são as nossas prioridades? Porque é muito comovente que alguém chegue e diga assim: eu não tenho tempo para cuidar de mim. Ué, então se tu não tem tempo para cuidar de tu, o que é que tu tá fazendo na tua vida, pô? Pelo que a gente viu até agora, o que que é? A pessoa tá só sendo atropelada pelos próprios desejos e apegos, né? É mais ou menos como se fosse assim: se ela parar para ser. Vamos supor que tem uma blitz, né? Lei seca, assim. Aí ela para. Aí se o guarda perguntar documento, aí ela vai dizer: seu guarda, eu não sei quem me trouxe aqui. Aí o guarda diz: ah, tá. É isso, né? Então, o que seria a realidade do bem viver, né? A realidade do bem viver é essa coisa lunática, essa coisa um pouco, né, desconexa, assim, que é, por exemplo, você entrar no Instagram e parece que todo mundo está dentro de um mundo encantado, né? Todo mundo é feliz. É como se fosse o mundo da Xuxa, né? Todo mundo tá feliz, a pessoa tá, né? Todo mundo sorrindo, né? Ninguém tem problemas, ninguém tem conta para pagar, ninguém precisa pegar transporte. Enfim, é uma coisa meio alienada, né? Então, o que acontece? O que seria a realidade, do bem viver? Seria, então, essa tal boa vida, que ninguém sabe que diabos é essa tal de boa vida. Seria essa busca incessante por riqueza, mas tu não tem uma mentalidade para lidar com essa riqueza, né? Seria uma soberba, um orgulho, né? De achar que, porque leu artigozinhos de internet, acha que sabe alguma coisa sobre como a vida funciona, né? Seria essa busca incessante por reputação e o medo de perder essa reputação, né? Gente, ter diploma não garante que você é uma pessoa inteligente, pô. É só isso, né? Para resumir a ópera, né? Seria a busca por prazeres transitórios o tempo todo, né? Parece que se a gente não está ocupado com desejo e apego, parece que a gente não é alguém, né? Então, eu trouxe um relato aqui, pessoal. Recentemente eu li o Bruno Perini, não sei se vocês conhecem o Bruno Perini, que é o dono ele é sócio da esposa dele, que é a Malu Perini, e eles conduzem o podcast Os Sócios. Esse é um dos podcasts que eu acompanho, assim, tem temas muito bons lá e vale a pena acompanhar também, tá? São temas que fazem a pessoa refletir sobre o próprio movimento da vida dela.
tá? Então, o que acontece? É, eu vi o Bruno dizendo, olha, se eu não tivesse algum nível de felicidade já com a minha esposa, antes de ter virado rico, né? Ele é uma das pessoas mais ricas do Brasil, em patrimônio, assim, né? Então, provavelmente eu não seria feliz agora. Então, é bonito isso, né? Em geral, a gente olha para as pessoas e acha o que é que torna uma pessoa rica. Aí a gente elege logo o imposto de renda da pessoa, né? Aí tem uma falha nessa visão, né? Então, o Bruno, ele deixou bem claro, se eu não me engano, foi no Instagram dele, tá? Bruno Perini, tá? Então, ele deixou bem claro, olha, se eu não tivesse algum nível de felicidade, eu poderia ter o dinheiro que eu tivesse, eu não iria saber gerir isso, tá? Então, eu preciso ter algum nível de felicidade antes, para depois, enfim, se a pessoa achar que vale a pena investir nessa questão de riquezas e assim por diante, tudo bem, vá. Mas não ache que a felicidade vai vir dali, né? Ela ajuda a felicidades transitórias acontecerem, mas felicidade mesmo, né? Então, basta também olhar pessoas que já foram ricas um dia e hoje em dia estão na falência, né? Também já vi recentemente reportagem de ganhadores do Big Brother. Eu não assisto, galera, Big Brother, foi mal. E essas pessoas ganharam o Big Brother, mas hoje em dia não deram conta da riqueza, né? Então, que tipo de felicidade você colhe com a realidade do bem viver? Lembrando, né? A gente tem a realidade real, tem a realidade do bem viver, tem a realidade do viver bem. O que é que a gente quer olhar? Se a gente olhar com cuidado, a realidade do bem viver, ela nada mais é do que os psicólogos, como o Kahneman, né, Daniel Kahneman, ele vai chamar isso de roleta hedônica, né? Roleta hedônica, né? Uau! Então, gente, se a gente olhar com cuidado, imagina como é que deve funcionar a mente de alguém que tem tudo a toda hora e a todo momento. Então, a nossa mente, em geral, ela já fica um pouco, ela já dá tilt com a questão de fazer uma escolha por dia. Imagina a mente agora tá num nível que é assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Porque ela está imersa em prazeres hedônicos o tempo todo, né? Em vários artistas, né? Por exemplo, recentemente o parceiro lá, o Whindersson Nunes, né? Ele entrou em uma depressão braba, né? Aí tem relatos dele, bom, pelo menos é o que eu li, né? Não sei se isso é verdade, mas tem relatos dele dizendo que, e aí, eu vou fazer o quê? Aí ele foi pro boxe e o boxe ajudou ele a levantar a autoestima dele, né? Então a gente precisa olhar para questões mais profundas, sabe? Tipo, como é que tá, como é que você tá, o que é que tá se passando atrás dos seus olhos, o que é que você tem cultivado, né? E tá sempre de olho que é assim, isso pode ser com qualquer um, tá? Não tem bom para essas coisas. É por isso que a gente tá tentando alertar, tá? Então, por exemplo, o primeiro passo para parar essa roleta bom, o primeiro passo para parar essa roleta é a pessoa ela parar de modo honesto e honestamente se responder quais são as minhas prioridades. Se você não é capaz de listar as suas prioridades, então provavelmente você está ocupando o seu tempo. Na verdade, você está tendo o seu tempo ocupado por desejos e apegos desenfreados, tá? E a gente já viu que isso não vai muito longe. Na visão do Dharma, na visão do Dharma, nós vamos entender que temos certos recursos internos, tá? E esses recursos internos, por exemplo, eles permitem com que a gente tenha o cultivo de bondade, amor, alegria e assim por diante. Quando eu vi isso pela primeira vez, fazendo um parêntese, eu achei muito interessante, pessoal. Na visão dos ensinamentos, você não vai em busca da alegria, você tem uma alegria e você começa a cultivar aquilo vez após vez, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai começar conosco. Só que isso é o óbvio. Você vai precisar começar por você.
Porque eu tô falando por contigo aqui, pô. Tô falando com você, né? Então, começa conosco e de modo natural e pelas costas, né? Ou seja, pelo exemplo, a gente começa a ampliar nosso horizonte. E isso não vai ser unânime, tá? Basta pegar a história aí. Por exemplo, Jesus Cristo e Sócrates foram os primeiros cancelados da história, digamos assim, né? E os caras estavam lá, nada mais, nada menos, tentando ajudar as pessoas, né? Mas vamos voltar ao tema, ou seja, se a gente olhar com cuidado, eu queria que a gente fizesse 4 perguntas para a gente, tá? Como um exercício prático, para isso não ficar tão teórico, né? Tão mundo da lua. Então vamos lá. Vamos fazer essa coisa de como exercício prático. É simples. Fecha os olhos agora e respira fundo, tá? Ao fazer isso, vez após vez, inspira e expira e fica consciente do movimento do ar entrando e o movimento do ar saindo, tá? E ao fazer isso, faz uma pergunta para ti, que é assim: o que é que você gostaria de receber desse mundo para poder ter uma vida feliz, significativa e cheia de realizações? Por exemplo, poderia ser uma boa casa, comida, uma boa hora de sono, cuidados médicos, harmonia nas relações, tá? E uma orientação para a pessoa então poder observar esse mundo interno e esses recursos de modo mais profundo. Na verdade, então isso aqui seriam exemplos, tá? Aí vocês vão responder para vocês. Segunda pergunta: o que é que as pessoas ao seu redor poderiam oferecer de modo que você possa encontrar a felicidade que você está tanto buscando? Terceira pergunta: que tipo de pessoa você gostaria de se tornar e quais qualidades positivas você deseja cultivar daqui para frente? Quarta e última pergunta: o que você gostaria de oferecer ao mundo, àqueles ao seu redor e ao ambiente onde você vive? Então, a gente está chegando no final desse vídeo e eu gostaria de trazer algumas considerações, tá, galera? Primeiro, assim como eu e você, a gente está buscando felicidade. Não importa a história por trás, tá? Se a gente está buscando uma cerveja gelada, um aumento no emprego, um novo carro, uma nova relação, um churrasco do fim de semana, o que a gente está buscando é felicidade, tá? E todos ao nosso redor também. Então, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, ou quando a gente se vê sofrendo, a gente não acha que o sofrimento ele é a nossa verdadeira face, mas a gente tem a compreensão que é o quê? Eles estão sofrendo porque eles estão buscando felicidade, mas a própria pessoa não vê o que é que ela colhe com essa busca da felicidade dela. Ela também não vê o que é que ela irradia com essa felicidade, tá? Que ela está buscando. Isso é avidya em sânscrito, tá? Mas tem como lidar com isso. Então, ressaltar que nenhuma pessoa vive em isolamento por muito tempo. Assistam o filme Into the Wild, né? A natureza selvagem, tá? Todas as nossas ações e intenções estão conectadas, mas isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, com wishful thinking, né, com nova era, com mindset, propósito, essas coisas. Não, é um bom senso, pessoal. É só entender a realidade real, né? Ou seja, a realidade real, a gente tem a realidade real, a realidade do viver bem e a realidade do bem viver. Então, observa o que acontece se tu chega nos lugares promovendo ações positivas, tentando conectar as pessoas, e observa o que acontece se tu chegar nos lugares autoritário, querendo mandar em todo mundo e ver o que acontece, pô. Uma vez eu vi de um grande mestre o seguinte: quando tu for chegar nos lugares, tu não chega querendo mandar em ninguém, não. Quando tu for chegar nos lugares, tu pede para servir café. Aí quando tu for servindo café, tu vai perguntando como é que as pessoas estão e como é que tá a vida delas. Mas sem querer virar uma fofoqueira ou um fofoqueiro, tá? É feio isso. Aí tu vai perguntando
e tu vai vendo o que é que poderia ser útil para ajudar. Às vezes, só tu tá ali disponível para poder ouvir a pessoa já é ajuda, né? Outras vezes, a própria pessoa tá tão enroscada na vida dela que ela não vê que a ajuda tá do lado. É um telefonema, é uma mensagem, tá? O mundo tá o tempo todo mandando sinais pra gente, mensagens pra gente. Só que a gente se entope de coisas que não são úteis e esquece de olhar para isso, tá? Então, o que acontece? Na medida que a gente vai aprofundando esse tema de bondade, amor, compaixão, esses recursos internos, tá? A gente começa a se lembrar da interdependência, ou seja, somos seres de relação, não tem como. Então, por exemplo, ó, quais são as 5 dimensões nas relações, tá? A relação que eu tenho comigo, a relação que eu tenho com a família, a relação que eu tenho com comunidades, grupos, isso envolve trabalho e por aí vai. A relação que eu tenho com a sociedade, né? As instituições, né? E a relação que eu tenho com a natureza, tá? Então, isso aqui é um tema que a gente vai aprofundar depois em outros vídeos, mas vale a pena observar isso. Como é que estão as nossas relações nessas 5 dimensões, tá? E o que acontece? Se você continuar a fazer essa prática, é natural, essa prática que a gente propôs aqui, essas perguntas que a gente colocou, essas reflexões que a gente está fazendo aqui, tá? Então, se você continuar fazendo isso, é natural que o seu olhar, o brilho no seu olho, comece a abarcar outras pessoas, você comece a ter compaixão por outras pessoas também, tá? Então, isso aqui não é frase de efeito. E também não é algo para deixar como frase de para-choque de caminhão, mas sim a gente observar qual é a compreensão que vem junto dessas reflexões e como que isso pode ser transformado em ações de corpo, de energia e de mente, tá? Então, Sua Santidade Dalai Lama gosta de ressaltar, né, que todos os seres buscam felicidade e desejam evitar o sofrimento, mas eles acabam por colher insatisfação e negatividade devido à incompreensão de quem são e de como a mente se engana diante dessa realidade real, tá? Essa partezinha no final foi eu que coloquei, tá? Essa questão da realidade real e assim por diante, tá? Então, por fim, Shantideva, novamente o grande Shantideva, tá? Ele diz, abre aspas, toda alegria que o mundo contém vem de querer felicidade para os outros. Todo sofrimento que o mundo contém vem de querer felicidade apenas para si. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, eu vou deixar a indicação aqui nos comentários sobre o livro Felicidade Genuína, tá? Do Lama Alan Wallace. Essa foi a conversa de hoje, espero ter ajudado. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.